Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela chuva que o Senhor tem derramado no nosso sertão. Isso tem nos trazido alegria, tem aliviado, Senhor, o calor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado de todas as maneiras. O Senhor não nos tem deixado faltar nada. Oh Deus, o Senhor tem nos dado o alimento do corpo e o alimento do nosso espírito, que é a Tua palavra. O Senhor tem de fato nos sustentado até aqui. Nós vivemos num mundo, ó Deus, que deturpa a Tua palavra, que rejeita a Tua palavra. E mesmo aqueles que se colocam como espirituais, como religiosos, muitos deles deturpam a Tua palavra a fim de ter paz com o mundo. Não permita que isso aconteça conosco, mas nos edifica na Tua verdade, nos ajude a viver uma vida que glorifique o Teu nome nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Teu nome, Senhor. Irmãos, eu tenho olhado para a igreja evangélica num contexto geral. Eu tenho olhado para a nossa própria congregação. Eu tenho acompanhado pelas mídias os pastores e líderes evangélicos da nossa nação, dos nossos dias. Eu tenho olhado para cada um de nós aqui e eu tenho olhado para o meu próprio coração. E eu tenho percebido, irmãos, que o que mais tem prejudicado a igreja em nossos dias e levado os crentes a desonrarem a Deus é a covardia. É o medo que nós temos de nos posicionar claramente contra aquilo que é pecado. Aquilo que nós conhecemos nas Escrituras, nós sabemos que é pecado, mas nós temos uma dificuldade, um medo imenso de nos posicionar contra aquilo que a Bíblia diz que é pecado. A covardia tem nos impedido de demonstrar um ódio santo por aquilo que Deus odeia. Isso acontece porque nós muitas vezes desprezamos a verdade e preferimos o bem-estar e o conforto produzidos pela mentira do que as lutas produzidas pela verdade. Nós preferimos estar bem com todo mundo. Preferimos que todos nos amem. Mas isso não é possível se nós, de fato, abraçarmos a verdade. Se nós abraçarmos a verdade de Cristo, nós não seremos amados por esse mundo. Não seremos amados. Porque a verdade, irmãos, ela é muito exigente. Diga-me se você nunca sentiu o peso da exigência da verdade. A verdade é exigente. Onde a verdade chega, irmão, só cabe ela. Não há espaço para um pouco de falsidade, não há espaço para um pouco de mentira. A verdade reina sozinha, ou então ela não está lá. Irmãos, a verdade não é neutra e a verdade não é confortável. A verdade é exigente, ela confronta, ela expõe e chama ao arrependimento. A verdade, irmãos,
é inconveniente. Porque ela chega exatamente onde nós não queremos que seja tocado. Nós não queremos que seja mexido. É ali onde a verdade chega. Ela desmonta as nossas desculpas e, sem pedir licença, a verdade derruba as nossas máscaras e revela aquilo que nós preferimos esconder. A verdade também é intransigente. A verdade não negocia princípios. A verdade não faz acordos com o erro. Não se adapta aos nossos sentimentos. Irmãos, a verdade não tem nenhum compromisso com aqueles que têm uma fé de sentimentos e emoções. A verdade não tem compromisso com essas pessoas. Algumas pessoas, ao serem confrontadas com a verdade, logo elas vão falar de experiências pessoais, que ela sentiu algo, que ela vivenciou uma experiência mística, que ela teve uma experiência de cura, de milagre, ou que ela estava no seu quarto e ouviu uma voz, ou ela viu um anjo. Então essas pessoas vão colocar suas supostas experiências como fonte da verdade e normativa para a igreja, para os crentes. Ainda que o que ela fale contradiz as Escrituras. Mas antes que essas pessoas viessem a esse mundo, antes que cada um de nós viesse a esse mundo, a verdade já existia. O que essas pessoas chamam de experiências não tem nenhum poder sobre a verdade, não muda a verdade, porque a verdade não muda. A verdade é imutável. Onde a verdade está presente, ela reina. E se ela não reina, ela não está lá. Ela não está ali. Não existe espaço para um pouco de mentira ao lado da verdade. Não existe meio termo entre luz e trevas. Ou é luz, ou é trevas. Não existe meia fidelidade às Escrituras. A verdade, irmãos, é excludente. Ou ela governa por completo, ou é rejeitada. E é exatamente isso que torna a verdade tão ofensiva ao coração humano e tão necessária para a salvação, porque a verdade não veio para nos agradar, mas para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho amado de Deus. Por isso, quando rejeitamos a verdade em nome da paz, do conforto ou da aceitação, nós não estamos sendo amorosos, estamos sendo infiéis com a verdade. E quando a igreja se cala onde Deus falou, ela preserva comunhão com pessoas, mas abandona a comunhão com Deus, porque Deus é a verdade. Mas os homens não têm a verdade em si mesmos. Os homens só aceitam a verdade que lhes convém, que é bom para o seu ego, é bom para o seu coração. Então, Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 23, diz assim: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes
e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu a autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Até aqui, irmãos. Irmãos, esses religiosos que interrogaram Jesus, eles não tinham compromisso com a verdade. O que eles queriam era o que fosse mais conveniente para as suas vidas, o que fosse mais confortável. Eles queriam que sua imagem permanecesse intacta diante do povo. Se eles dissessem que o batismo de João era de Deus, se eles respondessem a Jesus: olha, o batismo de João era de Deus, eles entrariam em contradição. Porque eles não creram na mensagem de João Batista. Eles não tinham um compromisso com a verdade. Se dissessem que o batismo de João era de Deus, eles deviam ter se arrependido, se batizado e deveriam interrogar João: onde encontraremos o Messias? Mostra-nos o Messias para que nós nos prostremos diante dele e o adoremos. Eles teriam que reconhecer que eram meros religiosos e se dobrarem à verdade. Porque a verdade, irmãos, exige isso. Eles teriam que assumir publicamente que eles não reconheceram a vinda do Messias. Que não foram eles que apresentaram o Messias ao povo. Mas quem estava falando do Messias verdadeiro era um homem com aparência de louco, com vestes de peles de animais, que comia gafanhotos e mel silvestre, e que estava lá no deserto, sem prestígio, sem relevância e sem a aprovação dos líderes religiosos. Enquanto eles que se vestiam bem, comiam bem, estavam no templo, tinham credenciais, ensinavam teologia, eram mestres bem instruídos, tinham posição elevada na sociedade e tinham a aparência dos que serviam a Deus. Totalmente o contrário de João. Então, se dissessem que o batismo de João era de Deus, eles tinham que dar explicações. Por que não acreditaram nele? Por outro lado, se dissessem que o batismo de João era uma invenção humana, não era de Deus, era dos homens, eles poderiam enfrentar a rejeição do povo. O povo que seguia João, que acreditava que João era de um profeta. Então, para
terem a aceitação do mundo e para serem considerados relevantes para o mundo, eles disseram: nós não sabemos. Eles foram cínicos. Nós não sabemos se o batismo de João é de Deus ou dos homens. Eles ficaram neutros. Porque naquele momento a neutralidade era positiva para eles, era lucrativa. Enquanto que a verdade traria perdas. Irmãos, nós vivemos em uma geração que valoriza o discurso diplomático. O que é isso? O discurso diplomático é quando nós estamos diante de situações que exigem que a gente tome um posicionamento bíblico, mas nós sabemos que se tomarmos um posicionamento bíblico naquele lugar, naquele momento, nós seremos mal vistos, mal interpretados, perderemos alguma coisa, perderemos a comunhão com alguém, perderemos dinheiro em alguns momentos. Então a gente usa um discurso diplomático, usamos um discurso neutro, tentamos usar uma linguagem que mantenha a nossa imagem para não negar o evangelho, nem contrariar quem pensa diferente. Hoje em dia, muitos crentes chamam isso de sabedoria. Pastores e líderes que evitam dizer a verdade para se dar bem com todos são aplaudidos e vistos como sábios. Mas isso é covardia disfarçada de piedade. Eu quero dar um exemplo prático. Algo que eu vivenciei. Irmão, certa vez um diácono daqui de Salgueiro teceu muitos elogios ao seu pastor. E disse que o seu pastor era um homem muito sábio. Porque esse pastor foi convidado para uma confraternização de uma empresa daqui de Salgueiro, onde também foi convidado um padre. E o padre foi firme, defendendo as suas convicções, os seus dogmas, suas crenças, e menosprezou a presença daquele pastor evangélico. Menosprezou. E o pastor, um homem que supostamente foi chamado para proclamar a verdade de Deus, fez um discurso diplomático, um discurso neutro, que pudesse agradar os diferentes tipos de crença que estavam naquele lugar. Ele fez um discurso ecumênico para evitar o mal-estar, para passar uma imagem de piedoso, de quem quer paz com todo mundo. Ele se calou quando devia falar. O diácono disse: como meu pastor foi sábio. Ele não pregou o evangelho diante do padre. Ele não causou nenhum constrangimento aos diferentes tipos de crença que estavam reunidos naquele local. Que homem sábio! Agora todo mundo tem apreço por ele. Agora os pagãos que estavam ali se sentiram encorajados a fazerem uma visita na nossa igreja, ele falou. Mas na verdade, aquele pastor foi um covarde. Ele foi covarde. Ele teve a oportunidade de pregar o evangelho para aquelas pessoas, mas teve medo da rejeição. Ele sabia muito bem que falar de Cristo biblicamente em um local cheio de pagãos atrairia o ódio das pessoas.
E o que esse pastor ensinou para as suas ovelhas? Qual foi a mensagem que ele passou para aqueles que ouviam os seus sermões, que ouvem até hoje, domingo após domingo? Ele ensinou que é melhor ficar de bem com todos, mesmo com aqueles que odeiam o evangelho. É melhor ter boa reputação diante dos homens do que ser odiado por pregar a verdade. Ele ensinou que é mais importante manter a paz e a união com o mundo e ser visto como sábio e ser elogiado e louvado por todos do que enfrentar a rejeição por falar a verdade do evangelho. Isso é um grande exemplo de covardia. Aliás, em nossos dias, essa é a tônica de muitos líderes evangélicos. Irmãos, vez ou outra eu sempre vou bater nessa tecla. O negócio hoje é agradar o mundo com discurso diplomático, com neutralidade para não ofender o povo, para não ofender o mundo. Hoje em dia, meus irmãos, muitos líderes evangélicos são amados por todo mundo. Amados, justamente porque nunca pisam no calo de ninguém. Eles têm um discurso atraente, diplomático. Eles dizem, vamos dialogar. Vamos nos unir em prol de Cristo. Vamos construir pontes ao invés de levantar muros. Vamos dar as mãos em nome do amor. Parece muito bonito isso. E esse tipo de discurso tem atraído muitos crentes. Esse tipo de líder, esse tipo de pastor, ele é amado por todo mundo, ele tem acesso a todas as denominações. Às vezes parece, irmãos, que certos pastores são mais discípulos de cantores populares do que dos apóstolos. A coisa está tão séria que o discurso dos pastores modernos mais se parecem trechos de músicas seculares. Tem uma música secular de um cantor brasileiro, tem um trecho que diz assim: e a gente vive junto e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Esse é o discurso dos pastores, os pastores do amor. Eles dizem, aqui na nossa igreja, nós somos tolerantes com aqueles que pensam diferente de nós. Eles podem até congregar conosco, não importa. O importante é o amor. As doutrinas, elas só servem para nos dividir. E nós estamos aqui para construir pontes e não para levantar muros. O problema, irmãos, é que o evangelho nunca prometeu convivência sem confronto. Cristo não disse que toda forma de amor é justa. Pelo contrário, ele disse que o amor se alegra com a verdade e não com a injustiça. Quando o púlpito passa a repetir o refrão da cultura, cada um do seu jeito, cada um com a sua verdade, a cruz deixa de ser um escândalo e vira um enfeite. A cruz perde o sentido. Se cada um pode ter a sua verdade e nós podemos estar juntos em nome de um suposto amor, então a cruz, de fato, não é escândalo para ninguém. A espada da palavra é embainhada, o chamado ao arrependimento é trocado por discurso de harmonia e a fidelidade dá lugar à conveniência. A Bíblia nos chama para
Aliás, a Bíblia não nos chama para desejar o mal a ninguém. O trecho da música diz assim: não desejamos mal a quase ninguém. Lógico, a Bíblia não nos chama para desejar o mal a ninguém, mas também não nos autoriza a chamar um erro de virtude. O amor bíblico não é permissivo, o amor bíblico é corretivo. O amor bíblico não aprova o pecador no pecado, mas chama ele para o arrependimento. Viver junto e se dar bem pode até ser o ideal do mundo. Mas a missão da igreja nunca foi agradar todo mundo. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é ser fiel a Cristo. E quando a igreja troca a verdade pelo aplauso do mundo, ela pode ganhar a aceitação, mas perde o poder, perde o testemunho, perde a presença de Deus e entristece o Senhor da igreja. E o mais triste é ver que muitos dos pastores reformados, mais famosos dessa nação, eles têm porta aberta em toda a denominação. Eles sobem em qualquer púlpito. Por quê? Porque não fazem mais diferença entre a luz e as trevas. Pelo contrário, chamam trevas de luz. Dizem que o amargo é doce, que o erro é só uma ênfase diferente. É só um ponto de vista de um ponto. Mas a verdade nua e crua é essa. Esses homens ficaram famosos e ganharam dinheiro, são bons de fala, são eloquentes e sabem agradar o mundo. São mestres na palavra, mas mestres como os sofistas antigos, que tinham um discurso que simulava um acordo com a verdade. Mas introduziram suas ideias para aprisionar o povo e torná-los seus clientes, seus consumidores. Os pastores reformados que se venderam se tornaram vendedores de um produto. Eles perceberam que aprender doutrina em nossos dias está na moda. Aí eles olharam para os arminianos, para os pragmáticos, para os confusos e pensaram: isso daqui é um público consumidor. Isso daqui é um povo que vai comprar os nossos livros, vai comprar os nossos cursos, que vai nos chamar para congressos, que paga inscrição. E aí entenderam outra coisa ainda mais grave. Se posicionar firmemente na verdade custa caro. Custa convite, custa palco, custa status, custa relevância, custa dinheiro. Então começaram a dizer que o que sempre foi central, agora não é mais central, é periférico, é irrelevante. Que os pontos principais da doutrina da graça não são tão essenciais assim. Que dá para conviver, dá para misturar, dá para ajustar. E com isso esses homens, eles confundem as ovelhas que amam a verdade. Eles perdem o respeito de quem leva o evangelho a sério. E sem perceber, ou percebendo muito bem, deixam de ser pastores e viram mercenários. Aplaudidos pelo mundo, mas reprovados por Deus. Irmãos, é preciso sempre falar e atualizar a igreja sobre os pastores famosos que têm se corrompido, porque eles têm muita influência. E temos que ficar espertos para não abraçar as ideias sedutoras deles. Aqueles líderes religiosos da época de Jesus, eles influenciaram muita gente. Muitas pessoas se perderam junto com eles.
pois eles preferiram o conforto da religiosidade e a glória humana do que as lutas de viver na verdade para a glória de Cristo. Irmãos, toda vez que nós escolhemos caminhos mais fáceis para não nos comprometermos com a verdade, ou queremos a glória dos homens ao invés da glória de Cristo, nós colheremos o fruto daquilo que plantamos. Nós iremos colher. Muitos cristãos que recusaram o bom combate da fé estão colhendo hoje o fruto amargo da desobediência, porque não quiseram se comprometer. Agora lidam com as consequências do pecado. Existem várias formas de não nos comprometermos com a verdade. Pois se de um lado temos pessoas que não se comprometeram com a verdade por covardia, por omissão, porque acharam pesado demais o jugo de Cristo, e hoje colhe o que plantou, por outro lado, há pessoas que querem fazer além do que lhes foi confiado. Não por zelo santo, mas porque no fundo precisam se sentir maiores, melhores, mais importantes que os outros. São pessoas que tomam para si os afazeres alheios, centralizam tudo, assumem tudo e controlam tudo. A pessoa está sempre mostrando que quem sabe fazer é ela. Se ela não estiver ali, as coisas não funcionam. E se os outros fizerem, não vai prestar. O resultado é previsível. Quem está ao lado de pessoas assim não cresce. Torna-se inútil. Não porque seja incapaz, mas porque nunca teve espaço para aprender. Afinal, só um sabe fazer. Só um resolve. Só um dá conta. Isso não é serviço cristão. Se por um lado existem aquelas pessoas que são negligentes com o que lhe foi confiado, por outro há pessoas que abarcam tudo. Isso não é serviço cristão, isso é sede de relevância, é fome de reconhecimento, é desejo de ser visto, desejo de ser aplaudido e necessário. E por mais que venha vestido de responsabilidade e dedicação, isso também é pecado. Porque no fundo essa pessoa tenta ocupar um lugar que não lhe pertence. Pessoas assim agem como se fosse indispensável, como quando só Deus é indispensável. Só Deus é indispensável. Aqueles que servem biblicamente capacita outros a servirem, a serem úteis. E é claro que nós dependemos uns dos outros, mas dependência total nós só podemos ter de Deus. E quem se coloca como Deus na vida de outras pessoas vai cansar, vai se frustrar, vai sofrer, pois quando não puder mais servir, ninguém vai. Porque as pessoas que estavam ao seu redor não aprenderam. O outro sempre resolveu tudo. Irmãos, existem famílias que sofrem, que não aprenderam a se virar por causa de um só, que não dá espaço para que outros errem, para que outros façam, para que outros aprendam. Muitos jovens hoje não sabem fritar um ovo, porque os pais não deixaram. Porque os pais não deixaram a pessoa ligar o fogão. Os pais acham que se os filhos ligarem o fogão, a casa vai explodir.
Muitos jovens não sabem passar uma roupa, porque os pais têm medo que eles se queimem ou que levem um choque. Tem jovens já quase adultos que têm medo de tirar um aparelho da tomada, porque os pais nunca deixaram. Irmãos, filhos assim se tornam bobos, medrosos, dependentes, molengas. E é triste porque quando os jovens assim vão para o mundo, para trabalhar, para se virar e aprender a viver, eles viram alvo de piada, de chacota. Eles não conseguem se encaixar, eles sentem falta de casa, onde o Deus, entre aspas, deles está. Esses pais querem que os filhos dependam deles, como nós dependemos de Deus. Pais assim podem parecer cuidadosos, mas pode ser que o que move eles seja o desejo de serem relevantes, amados, queridos, importantes. Eles querem ser Deus. E muitos colherão amanhã o resultado do que estão plantando. A colheita sempre vem. É só uma questão de tempo. Então eu convido você para olhar para a sua vida agora. E veja qual posicionamento bíblico você está ignorando hoje. No que você tem buscado a glória para si? No que você tem sido covarde, negligenciando o que tem que fazer? Ou no que você tem assumido os deveres alheios? Olhe para a sua vida agora. Veja no que você tem negligenciado a palavra na sua casa, no seu casamento, na igreja, no trabalho. Em que você tem sido amável com o erro hoje, só para ficar bem com as pessoas e ser considerado relevante? Qual erro você tem admitido dentro da sua casa? O que você tem aceitado que influencie seus filhos? O que você tem permitido que aconteça que é contrário às Escrituras, só para que você não tenha que se indispor ou assumir a sua posição? Jesus perguntou para aqueles religiosos: o batismo de João é de Deus ou dos homens? Eles responderam: nós não sabemos. Mas é porque eles não queriam se comprometer. Eles sabiam a resposta, mas não quiseram se comprometer. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que então não creste? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo. E qual foi a resposta deles? Nós não sabemos. Eles ficaram neutros. Eles ficaram em cima do muro, eles não se posicionaram. Irmãos, o que falta à igreja dos nossos dias é se posicionar. O que falta à igreja dos nossos dias é deixar de lado a covardia. É deixar de lado o desejo de ser amado pelas pessoas. Muitas pessoas hoje sofrem. E nós sabemos que todas as coisas, como nós cantamos nessa noite, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas muitas pessoas estão sofrendo hoje. E esse sofrimento é Deus tratando, querendo que você olhe para dentro de você mesmo e veja onde você tem negligenciado a verdade. Nós não sabemos. Uma resposta covarde
Não por ignorância, mas por medo. Quantas vezes nós fazemos o mesmo, né, irmãos? Nós sabemos o que é certo, mas agimos diferente, falamos diferente ou nos calamos. Vemos o erro, mas preferimos não confrontar, preferimos não nos envolver para não criar confusão, para não gerar lutas. Mas a neutralidade diante da verdade é desobediência e Jesus não aceita esse tipo de neutralidade. Provérbios 29 e 25 diz: o temor do homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Ou seja, aqueles que se submetem a homens, aqueles que preferem agradar aos homens, eles caem em ciladas. Somente aqueles que confiam no Senhor estão seguros. Então, Jesus, em Mateus 21, do 28 ao 29, diz: Jesus então conta uma parábola. Um pai chama 2 filhos. O primeiro diz: não quero ir. Mas depois se arrepende e vai. O segundo diz: sim, Senhor, mas não vai. Jesus pergunta: qual deles fez a vontade do Pai? E a resposta é clara. Foi o primeiro. Os líderes religiosos se pareciam com o segundo filho. Falavam bonito. Pareciam obedientes, mas eram desobedientes. Tinham a linguagem da fé, mas não a prática. Hoje, muitos se comportam como esse segundo filho. Cantam os louvores, mas se calam diante do mundo. Tem a boa aparência, mas vive com medo de desagradar os homens. Dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai. Em João 12, 42 e 43 diz assim: muitos creram nele, mas não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Onde está o fim da neutralidade? Está na cruz. Na cruz de Cristo. Nesse culto olhamos para aquele que não foi neutro. Cristo não buscou preservar sua imagem, nem manter sua segurança, mas se entregou totalmente. No Getsemane, Jesus suou sangue e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Na cruz ele se expôs, foi rejeitado, sofreu vergonha, tudo por fidelidade ao Pai e amor por nós. Filipenses 2:8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aí, eu pergunto mais uma vez: onde, meu irmão, você tem sido neutro por conveniência? Em casa, evitando confrontar o pecado para manter a paz superficial? No trabalho, escondendo a sua fé para ser aceito? Na igreja, omitindo a verdade para preservar alianças humanas? Irmãos, neutralidade pode parecer piedade, mas muitas vezes é covardia camuflada. E nós não fomos chamados para agradar a todos, mas para viver em fidelidade a Cristo, aquele que não foi neutro, aquele que entregou-se totalmente por nós. Cristo nunca foi neutro.
Cristo nunca usou uma linguagem para agradar o mundo, para atrair o mundo, para estar de bem com o mundo. Quando nós olhamos para os homens de Deus, sempre foram homens que se posicionaram. Sempre foram homens que diziam o que a Bíblia diz, o que está escrito, o que a Bíblia fala sobre isso. Quando Pedro se tornou repreensível, Paulo o repreendeu na presença de todos. Daniel não teve medo de não se prostrar quando a ordem de Nabucodonosor era que todos se prostrassem. Daniel agiu e ficou de pé. Agiu contra toda a sua cultura. Daniel e aqueles que foram cativos junto com ele, aqueles jovens, eles não se prostraram diante da imagem, diante da cultura. Apocalipse 3, 15 e 16 diz assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem é quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, hoje, nessa noite é dia de arrependimento. Assim como o primeiro filho que disse não, mas depois se arrependeu e foi. Volte-se ao Senhor com sinceridade. Veja que Cristo não foi neutro, ele se levantou, ele amou, ele confrontou, ele pregou, ele sofreu, ele morreu, tudo com fidelidade e coragem. Agora ele nos chama: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, abandone a neutralidade. Se posicione. Seja firme. Porque Cristo foi firme por nós. Glorifique a Deus com suas atitudes. Glorifique a Deus com suas escolhas. Glorifique a Deus com a sua vida. E abandone a covardia. Abandone o medo. Porque a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós tantas vezes somos covardes. Tanto tempo ouvindo o Teu Santo Evangelho. E cada um de nós aqui certamente tem algo para refletir. Momentos em que nós fomos covardes. Momentos em que nós preferimos estar de bem com as pessoas do que falar a Tua verdade. Do que nos posicionarmos e dizer isto é antibíblico. Deus não concorda com isso. Quantas vezes, Senhor, nós fomos negligentes com a posição em que o Senhor nos colocou? Quantas vezes, Senhor, nós queremos ser amados pelo mundo? Queremos estar bem com as pessoas, ser relevante, ser bem vistos. Mas a Tua palavra deixa bem claro que é o Teu Filho quem deve ser bem visto, quem deve ser anunciado, que deve aparecer. Assim como João Batista se colocou nessa posição. Os homens lhe disseram: tu sabes que aquele a quem tu anuncia está batizando mais do que a ti. Oh Deus, e a resposta de João foi: importa que ele cresça e que eu diminua. Faça isso conosco, Pai. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo nos constranja
a sempre nos posicionar em todas as situações de forma bíblica, para que o teu nome seja honrado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, irmãos. Sou pecador, és santo Deus, não ignoras os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação, perecerei se lembrares todo o mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Oh, graça, Senhor, perdoe a mim. Coração contrito eu sei que não rejeitarás. Oh, graça, Senhor, perdoe a mim, por teu sempre eterno amor. Por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou. Eu não mereço tão grande amor, perecerei se negares tu contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor, perdoe a mim, por teu sempre eterno amor. Perecerei se lembrares todo o mal contra
Aleluia. Deus, nos leve para casa, ó Deus, debaixo da tua graça soberana. Nos aperfeiçoe, nos molde, ó Deus, e nos faça enxergar todos os dias que é somente em ti que nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança, porque tu és a rocha, aquela que não se abala e nos sustenta. Louvado seja o teu nome. Amém. Glória a Deus.